Boa noite, amigos e amigas, companheiros e companheiras. Quem já está inscrito no canal, quem ainda não está, para se inscrever, para dar o like, para compartilhar, para que as nossas palestras consoladoras e esclarecedoras cheguem a mais e mais pessoas. Agora nós faremos a nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que nos encontramos aqui nesta casa espírita hoje, tanto nós, os encarnados, quanto os desencarnados, que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor. E que cada um de nós também seja atendido de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. Bom, a nossa palestra de hoje vai ser como é a vida no mundo espiritual. Então, eu acho que eu vou até decepcionar alguém, né? Porque a nossa vida no mundo espiritual não vai ser muito diferente da que nós estamos levando aqui, não. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo nós mesmos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Não vai haver passe de mágica e nem vai haver milagre. Então nós continuaremos sendo nós mesmos, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Então se a gente quer ser feliz depois que a gente desencarnar, a gente tem que começar a ser feliz agora. Tem gente que fala assim, depois que eu morrer eu quero ser feliz. Mas então se quer ser feliz depois que morrer, tem que começar a ser feliz agora, né? Que a gente vai passar para o outro lado da vida e a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente está aqui na Terra, tá? Então nós vamos continuar com a nossa individualidade, a gente não vai perder a nossa individualidade. Eu vou continuar sendo eu, Mercedes, né? O João, a Léo, o Lucas, tá? Aí a gente vai se reconhecer no mundo espiritual com essa aparência da atual existência, porque o nosso perispírito está moldado com essa aparência da atual encarnação. Então nós vamos nos reconhecer lá do outro lado com essa aparência. Aí as pessoas vêm e me perguntam, mas eu vou conhecer minha mãe, eu vou conhecer meu pai, eu vou conhecer meu esposo? Vai sim, porque a gente vai se reconhecer com essa aparência. Porque tem pessoas que acham que morreu e que não vai mais encontrar o seu ente querido, que não vai encontrar sua mãe, não vai encontrar seu pai, não vai encontrar seu irmão, seu esposo, sua esposa. E a gente vai reencontrar e a gente vai continuar vivendo junto, na mesma casa. Nós vamos ter uma casa lá no mundo espiritual. Quem já assistiu o filme Nosso Lar, dá para ver que tem casa, que tem trabalho. Nós vamos trabalhar, então nós vamos ter a nossa casinha, nós vamos ter o trabalho onde a gente vai trabalhar. Até tem uma história daquele senhor que aqui na Terra ele era muito rico. Aí ele desencarnou e o anjo pegou ele pela mão, ele morava numa mansão aqui na Terra, né? Aí o anjo pegou ele pela mão e falou assim, agora eu vou te levar na sua casa. Aí ele foi. Aí foi passando aquelas mansão linda, uma mais bonita do que a outra. Aí o anjo falava para ele, aqui é a mansão da sua cozinheira. Ele, nossa, mas a minha cozinheira mora nessa mansão? Ele pensava assim, imagina como é que vai ser a minha mansão, né? Porque tinha uma mansão aqui na Terra. Aí passou por outra casa muito linda, era a casa do motorista. E ele imaginando, né, como que seria a casa dele, porque como ele era muito rico aqui na Terra, ele achou que ele ia chegar do outro lado da vida e que ia ter uma casa assim muito bonita. Aí foi indo, o padrão de casa foi caindo, sabe? Foi diminuindo o padrão, foi ficando cada vez mais simples, até que chegou numa casinha daquelas bem simplesinha, feita de pedaço de madeira, com papelão. Aí o anjo falou assim, essa é a sua casa. Aí ele ficou bravo, como? A minha cozinheira mora naquela mansão, o meu motorista mora naquela casa tão linda, como é que a minha casa é essa aqui, se lá na Terra eu tinha uma mansão? Aí o anjo falou assim para ele, aqui a gente constrói com o material que vocês mandam para a gente. A sua cozinheira mandou o material para a gente construir aquela mansão. O seu motorista mandou o material para a gente construir aquela casa linda.
e você mandou esse material. Então foi isso que a gente conseguiu construir. Essa história, quem conta ela é a Ana Maria Braga, lá na televisão, no programa Mais Você. Eu ouvi essa história e eu nunca me esqueci. Falei, ela tem de contar na casa espírita, né? Então somos nós que vamos mandar para o outro lado da vida o material para ser construído a nossa casa, né? Então nós vamos ter a casa, nós vamos ter trabalho, nós vamos ter uma roupa que a gente vai usar lá, aquela roupa que a gente mais gosta aqui na Terra, a gente vai usar lá no mundo espiritual. A gente plasma ela, tira uma cópia daquela roupa para a gente usar lá no mundo espiritual. Então eu li um livro de uma senhorinha que aqui na Terra ela adorava um conjunto cinza que ela tinha, sabe? E aí ela plasmou essa roupa e no mundo espiritual então ela usava essa roupa porque ela gostava muito. Então cada um de nós aqui vai escolher aquela roupa que mais gosta, né? Pra gente usar lá no mundo espiritual. Então a gente vai retornar para lá, vai encontrar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão que já reencarnou pelo trabalho. Então a gente vai conseguir a nossa casa lá no mundo espiritual. E quando a gente está lá no mundo espiritual, que a gente trabalha, a gente tem o bônus hora. Aí quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai ter esse bônus hora. Aí para a gente poder vir aqui na Terra visitar nosso ente querido que está aqui ainda, a gente tem que ter bônus hora, para a gente poder vir. Lá no filme André Luiz queria vir, mas ele não estava preparado ainda para vir, tá? Ele veio um tempo depois do desencarne, que aí a hora que ele voltou, ele já estava preparado para chegar aqui na Terra e ver a esposa dele que já estava casada com outro, tá? Então a gente tem que estar preparado, né? Às vezes a gente quer vir logo, a espiritualidade sabe que a gente não está preparado ainda para voltar e ver determinada cena. Então vai esperar que a gente esteja mais equilibrado para poder voltar e visitar o nosso ente querido aqui na Terra, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, a gente já vai esclarecendo, né? Então a gente vai continuar vivendo lá no mundo espiritual. Então quando eu voltar lá para o mundo espiritual, aí eu já tenho minha mãe, meu pai e 2 irmãos no mundo espiritual. Se eles já tiverem reencarnado, aí a espiritualidade amiga vai se encarregar de me mostrar e falar assim, ó, o fulano lá na Terra é a sua mãe que já voltou, ou é o seu pai que já voltou, né? A espiritualidade vai se encarregar de mostrar para nós que o nosso ente querido já está aqui na Terra e quem é que está em qual corpo que ele está encarnado. Porque em cada encarnação a gente toma um corpo novo, tá? O pessoal fala assim, mas no corpo de quem que eu vou reencarnar na próxima encarnação? Não, não é no corpo de quem, no corpo que você escolher, né? Porque a gente está lá no mundo espiritual, então a gente tem a preparação para uma nova existência. Aí a gente vai escolher se a gente vai vir homem, se a gente vai vir mulher, dependendo da prova pela qual a gente tem que passar aqui. Então a gente escolhe se vem homem, se vem mulher, se vem rico, se vem pobre, se vem feio, se vem bonito. Eu já via contar a história de uma mulher que ela era, nessa atual existência, ela era muito gorda, mas apesar de gorda, nada contra quem é gordinho, né? Pelo amor de Deus, não se ofendam, tá? É só um exemplo, né, que foi real. Ela veio bem gordinha nessa existência e linda. Aí ela fez uma regressão e ela se viu em existências anteriores uma mulher lindíssima, mas que usou essa lindeza dela, essa beleza, para decadência moral. Então ela levou as pessoas para o caminho do mal, usando da sua beleza. E aí ela própria, agora na atual existência, pediu para vir assim num corpo, né? Não tão escultural, né? Um corpo de uma pessoa assim bem gordinha, porque ela não queria cometer os erros de existências anteriores. Então, olha, pelo amor de Deus, quem está acima do peso, não se ofenda, pelo amor de Deus. Eu não quero ofender ninguém, tá? Então, nos primeiros dias, quando a gente estiver lá no mundo espiritual, nós vamos tomar suquinho, a gente vai tomar caldinho, vou falar sobre isso mais depois. A gente vai... Quem é muito apegado aqui à Terra vai ter que vir aqui na Terra, vai no banheiro, porque está muito acostumado ainda, né? Porque tem até banheiro, né, lá no mundo espiritual, onde a gente for ficar, né, em determinada colônia que a gente for ficar, tem banheiro, tem suquinho, tem caldinho, tem tudo isso. Então, quanto mais nós formos apegados aos bens materiais, mais a gente vai sofrer quando a gente passar para o outro lado da vida, tá? Então, quanto mais a gente for se desapegando dos nossos bens materiais, vai ser melhor para nós do outro lado da vida. Porque ninguém vai levar carro, ninguém vai levar casa, ninguém vai levar fazenda, ninguém vai levar dinheiro que a gente tiver aqui, né? Tudo isso é aqui da Terra.
serve apenas para nós somos apenas usufrutuários de tudo que nós temos. Nem esse corpo aqui não nos pertence, né? Porque o espírito vai deixar esse corpo. A gente vai deixar esse corpo também. Só que nós temos que cuidar muito bem desse corpo, porque o espírito precisa dele para poder evoluir. Então, na pergunta 309 de Livro dos Espíritos, fala que nós vamos deixar o corpo como nós deixamos uma roupa velha. Uma roupa velha que a gente não quer mais, a gente deixa, não deixa? Então, o espírito, quando já tem um certo grau de evolução a mais, ele deixa esse corpo como a gente deixa uma roupa velha. Só que enquanto nós estivermos aqui encarnados, temos que cuidar muito bem desse corpo, porque o espírito precisa dele para poder fazer o seu progresso. Aqui na pergunta, porque todos nós temos várias e várias encarnações. E aqui na pergunta 166b de Livro dos Espíritos fala assim: a alma tem muitas existências corpóreas? Aí a resposta, sim. Todos nós temos muitas existências. Todos nós temos muitas existências. Já tivemos muitas para trás. Não dá para prever quantas nós já tivemos. E ainda também não dá para prever quantas ainda teremos. Aí olha o restante da resposta dessa pergunta 166b de O Livro dos Espíritos. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo, que as pessoas vêm e falam, não existe reencarnação, achando que foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. E a reencarnação existe de toda a humanidade. Só que Deus ele é tão bondoso que Ele não permite que nós nos lembremos das nossas existências anteriores. Porque isso ia atrapalhar o nosso livre-arbítrio, o nosso progresso. Porque eu estou hoje Mercedes. Mas se eu me lembrasse que na existência anterior eu fui chamada Pedro, eu fui um homem. Então eu posso confundir a minha personalidade de hoje com a personalidade de ontem, da existência anterior, de quando eu estava Pedro. Porque numa encarnação a gente vem homem, na outra a gente vem mulher. Porque o espírito, para ser puro, ele tem que saber tudo o que sabem os homens e tudo o que sabem as mulheres. Viéssemos só mulheres, então o espírito ia saber só o que sabem as mulheres. Viéssemos só homem, o espírito vai saber só o que sabem os homens. Uma vez eu falei para o senhor, lá na prefeitura até eu lembro, na próxima encarnação o senhor vai ser mulher. Deus me livre, nunca vou ser mulher, sempre vou ser homem. Falei, bom, isso é uma questão de tempo para o senhor entender, né? Que a pessoa repugna, né? Às vezes acha que não, que ele nunca vai ser mulher, que ele nunca, que quem é mulher fala, não, nunca quero ser homem. A gente vai ter que vir homem e vai ter que vir mulher. Então nós passamos pela posição social, né? Uma hora a gente vem numa posição social elevada, outra hora a gente vem numa posição social bem simplesinha, mas em todas as posições sociais, como em todos os sexos, nós estaremos sempre aprendendo. Então aqueles que dizem que não existe a reencarnação, eles querem mantermos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o desejo deles. Aí agora eu quero falar então sobre a colônia Nosso Lar. A colônia Nosso Lar é um campo de trabalho e elevação. E essa colônia Nosso Lar, ela se divide em 6 ministérios. Quem já assistiu o filme Nosso Lar dá para ter uma noção do que eu vou falar. Então, primeiro vem o Ministério da Regeneração, o do Auxílio e o da Comunicação. Então, nesses 3 ministérios, que são os mais próximos da Terra, são os mais inferiores, é onde a gente vai tomar suquinho, onde a gente vai tomar caldinho, tá? Aí depois vem o Ministério do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Então esses são planos mais superiores, estão mais perto dos mundos mais elevados. E a mãe do André Luiz, ela estava num plano acima de onde estava a colônia Nosso Lar. E ela vem até a colônia Nosso Lar para falar com o André Luiz. Aí ela conversa com ele e fala assim, meu filho, eu vou reencarnar novamente, vou voltar para a Terra. O seu pai também vai voltar e nós vamos voltar juntos e vamos nos casar novamente. E nós vamos receber como filha as 2 amantes que ele teve em existências anteriores. Que o pai do André Luiz, em existências anteriores, ele era muito rico. E ele então tinha 2 amantes. Aí ele desencarnou, foi para o umbral com as 2 amantes. O André Luiz também ficou 8 anos no umbral, só que ele nunca encontrou nem o pai, nem as amantes e nem a irmã dele, que também estava no umbral. Aí a mãe do André Luiz vem e fala para ele, né, vou voltar para a Terra, vou casar de novo com seu pai e vou receber como nossas filhas as 2 amantes do seu pai.
Isso já em existências anteriores. Não nessa última existência, quando o André Luiz ele era um médico aqui na Terra. Foi em existência anterior a essa. O Haroldo Dutra Dias esclarece sobre isso, né? Não foi colocado tudo isso lá no livro No Nosso Lar, porque quando esse livro Nosso Lar foi publicado, assustou até os espíritas, porque ele veio revelar realmente o que é o mundo espiritual. Até os espíritas da época, também em 1943, acho que foi publicado o livro Nosso Lar. Imagina, em 1943, passar toda a modernidade que tem no mundo espiritual, que ainda não tinha aqui na Terra, né? Mas que no mundo espiritual já tem. Tem tanta coisa no mundo espiritual que não está aqui na Terra ainda, que ainda vai chegar aqui para nós, né? A modernidade. A Maíse Braga fala do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né? A lâmpada elétrica, e do Graham Bell, que inventou o telefone, que eles vão vir juntos, os dois, em existências agora próximas, e diz que eles vão fazer um grande invento para a humanidade. Agora, qual é o invento, ela não soube dizer, mas eles vão reencarnar, tanto o Thomas Edison quanto o Graham Bell, que é o inventor do telefone. Ele inventou o telefone em 1876, lá na França. Quando foi em 1877, já chegou o primeiro telefone no Brasil. Olha que interessante, rapidão, né? E hoje a gente tem esse celular aqui, né, que você se comunica com o mundo todo em segundos, né? Graças a Deus, né? Porque aí as palestras que a gente faz, que Maíse faz, que Divaldo faz, chega a todo o planeta, né? Através desse aparelhinho maravilhoso aqui, que ninguém vive mais sem ele, né? Então, a Colônia Nosso Lar, ela é uma cidade de transição do mundo inferior para um mundo superior. Ali passam espíritos que são estagiários, que são aprendizes e também são trabalhadores e servidores. Aí tem um documentário que passa sobre o filme Nosso Lar, que conta a história de uma mulher que ela foi médica aqui na Terra. E quando ela era médica aqui na Terra, ela ajudou 58 mulheres a cometerem um aborto. Então, quando ela desencarnou, ela, é claro, todo mundo vai sair do corpo e vai continuar vivendo. E ela foi para a porta do Nosso Lar e ela queria entrar ali, porque ela achava que ali era o céu que haviam prometido para ela. E essa mulher estava toda suja, toda manchada de sangue das 58 vidas que ela tinha tirado aqui na Terra. Ela achava que estava ajudando, né? Lá na sua ignorância, porque ela estava ignorante também, né? Ela achava que estava ajudando as pessoas e não estava ajudando. Estava, sim, se tornando uma criminosa junto com as próprias mães. Porque aquele que comete suicídio, o aborto, aquele que comete o aborto, ela e a pessoa que a ajuda serão culpados pela vida desse ente que tiraram a vida. Porque desde a da concepção, o espírito que está designado para aquele corpo já está se ligando àquele corpinho. Aí quando você vai e mata aquele corpinho que está em formação ali, que o espírito já está sendo ligado a ele, é uma existência nula, a recomeçar, né? Divaldo conta de uma mulher que ela cometeu o aborto 17 vezes. E lá no final, resultou o quê? Em um câncer, porque esse espírito se alojou tanto ali no útero dela, que o resultado foi um câncer. Também ela cometeu o aborto 17 vezes, e 17 vezes era o mesmo espírito que vinha para querer reencarnar novamente. Olha que endurecida, que mãe endurecida é essa, né? Não dá nem para chamar de mãe. Então, o que é que nós vamos levar aqui da Terra, quando nós desencarnarmos? Nós vamos levar o moral, o intelecto e o afetivo. O que é o moral? O moral são as qualidades, são as conquistas. Tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós aprendemos, nós jamais perderemos. Então, todo conhecimento que eu já adquiri, ou que cada um de nós aqui já adquiriu, a gente não perde jamais. A gente vai voltar na próxima encarnação com esse conhecimento. Imagina como será maravilhosa, então, a nossa próxima encarnação com o conhecimento espírita que nós já temos hoje, né? Vai ser maravilhoso, porque a gente não vai perder esse conhecimento e nós não vamos perder as qualidades que nós já conquistamos. Porque todos nós temos as qualidades latentes dentro de nós. Então, nós estamos aqui para desenvolver, fazer aflorar todas essas qualidades que nós temos e acabar com os nossos vícios. Porque todos nós temos vícios, todos nós somos espíritos imperfeitos e estamos aqui
para acabar com essas imperfeições. Então, aí depois vem o intelecto. O intelecto é a inteligência, a instrução e o conhecimento. Igual eu falei, tudo que a gente já aprendeu, a gente não vai perder. Então, todo conhecimento adquirido fica na alma. É um atributo da alma. Então, cada um de nós vai continuar com a nossa individualidade e com o nosso conhecimento já adquirido nas nossas muitas existências anteriores. Aí vem o afetivo. O que é o afetivo? São as relações, são os afetos. Como está sendo a nossa relação com os nossos filhos, com as nossas filhas, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos amigos. Então isso é o afeto. Então isso a gente vai levar com a gente mesmo, né? Então quando a gente faz algo que a gente não se sente bem, aí a nossa consciência fica nos perguntando por que a gente fez aquilo, né? Por que a gente não agiu de outra forma diferente. Então é isso que nós vamos levar. O moral, o intelecto e o afetivo. Nossos bens materiais vão ficar todos, né? Todo mundo veio de carro aqui hoje, né? Mas ninguém vai levar esse carro quando a gente for para o mundo espiritual, né? Vai ficar tudo aqui. Vamos levar só o que for de uso da alma, o que for de uso do corpo, vai ficar tudo aqui. Maravilha, né? Porque se a gente morresse e aí morreu, acabou. Não teria sentido a vida, né? A vida continua e nós continuaremos a viver. Porque se a vida acabasse com a morte, seria um bom negócio para quem é ruim, não é verdade? Quem não teria que prestar conta dos seus atos, das suas ações. Então todos nós prestaremos conta dos nossos atos e das nossas ações. Eu vou prestar conta dos meus atos, como eu estou Mercedes. Então cada um vai prestar conta pelos seus atos, pelas suas ações. Ninguém vai prestar conta pelos atos dos outros, nem da mãe, nem do pai, nem do irmão, nem da irmã, nem do esposo, nem da esposa, nem dos filhos. Cada um é livre para fazer o que quiser. Então nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, então nós temos a liberdade de pensar, de decidir, de fazer e de agir. Então seremos responsáveis pelos nossos próprios atos, tá? E não tem como a gente transferir, por exemplo, uma parcela de bondade para o outro. Nem uma parcela de paciência. A gente está sendo exemplo, mas não tem como transferir, né? O que eu adquiri é para mim. Então são valores individuais e intransferíveis. São os valores, como disse Jesus, que a traça não come e que nem a ferrugem corrói e que nem um ladrão rouba. Os valores da alma. E é isso que vai nos servir muito mais lá no mundo espiritual do que aqui na Terra. Então é isso que a gente vai levar conosco, tá bom? Era isso para hoje. Eu agradeço a compreensão de todos e a atenção. Agora nós vamos fazer a nossa oração final. Mestre Jesus, queremos mais uma vez te agradecer a Deus pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Que neste momento cada um de nós eleve o pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse momento, desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Aliviar o sofrimento dos nossos irmãos suicidas, que o sofrimento deles também possa ser aliviado, como disse o nosso Mestre Jesus, que Ele aliviaria o nosso sofrimento. Então, que Ele possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem. E vamos buscar força e equilíbrio necessários com Jesus para trilhar o caminho da evolução moral. E que nós possamos sair daqui hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E que o amigo e Mestre Jesus possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.